meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e nos mais diversos segmentos. Você que nos passa as dicas, nos passa exatamente aquilo que você quer assistir, e nós sempre buscando aí convidados, convidadas que fazem muita diferença, e hoje não vai ser diferente. Olha, convidada para lá, mas bota para lá de especial, e daqui a pouquinho vou estar anunciando ela com todo o gabarito que ela merece. Mas antes, porém, eu quero cumprimentar também a nossa equipe. Olá, Edinho, tudo bem? Olá, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Mais um episódio no Topo, episódio número 74. É isso aí. Desde janeiro de 2022, aí, semanalmente trazendo conteúdo para você gratuito e de empreendedorismo para você se inspirar e você também botar o seu sonho em prática. Agradecer ao nosso patrocinador Master, né? Sem ele a gente não poderia estar aqui. Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês e pedir também que você nos procure lá nas redes sociais, no Instagram e o Facebook, no Topo Podcast, e em qualquer plataforma de áudio você também nos encontra, e no YouTube você já está acostumado, canal no Topo Podcast. A gente sempre pede que você se inscreva, ative o sininho das notificações e o melhor, que compartilhe com seus amigos, que assim a gente vai chegar cada vez mais longe. Mazinho, apresenta para nós a nossa convidada de hoje. Olha, com muita honra, já agradeço antecipadamente a disponibilidade dela estar conosco. Minha querida amiga, de longa data, tive o prazer imenso de compartilhar com ela profissionalmente o conhecimento. Ela tem muito a nos passar. E, olha, uma pessoa que está há tanto tempo na mesma função, numa função pública, mostra exatamente quem ela é e o know-how que ela possui. Eu estou falando da Ana Paula da Silveira. Depois ela vai falar um sobrenome que está no meio aqui, que não é simples, mas é a nossa querida diretora-geral do Instituto Federal de Santa Catarina, do campus de Gaspar. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito pelo convite. Trabalhamos muito juntos, né, em parceria. Estávamos aqui antes, né, relembrando aí atividades que fizemos juntos, projetos que colocamos na rua. Então, muito bom, muito feliz de estar participando hoje desse projeto. Você é uma querida amiga e eu queria, justamente, Ana, através dessa entrevista, assim, fazer esse reconhecimento público, porque é notável todo o teu trabalho, que é maravilhoso. As pessoas envolvidas com a educação nos mais variados ambientes, quem te conhece sabe exatamente da tua capacidade. Então, eu queria justamente que tu começasse do princípio para os nossos internautas. Como é que você para na gestão lá do IFC? Como é que você chega, né, do IFSC? Como é que você chega exatamente nessa situação? Porque é um cargo de grande relevância, de muita importância, e, de repente, está lá a Ana já há tanto tempo fazendo esse trabalho maestral. Como é que funciona isso? Como é que inicia isso na tua vida, Ana? Então, eu vinha de outras experiências na educação, né? Esse ano eu estou completando 37 anos na educação, então é muito tempo. Com essa cara de menina. Ai, meu Deus, agora eu me achei. Então, 37 anos na educação, comecei a dar aula com 18 anos. E aí a gente, né, os caminhos foram me levando ao IFES, que naquela época a gente tinha um grande movimento de expansão, né, da rede federal de ensino. Eu sou originária da antiga Escola Técnica, né? Eu fiz Escola Técnica Federal de Química, porque a minha primeira formação é na área de engenharia química. Né? Não é letras, que é o que eu dou aula hoje, né? Português e inglês, mas a minha formação original é engenharia química. E aí me achei na educação. E quando eu comecei, quando a gente começou a ver esse movimento de expansão dos institutos federais, antigamente só tinha em Florianópolis, né? Eu me interessei, porque disse, poxa, gente, é voltar a casa. Né? Depois de muitos anos, voltar a casa, eu estava muito na universidade. E aí descobri que o campus era em Gaspar. E sou bem sincera, tá? Quando eu descobri que era no Bela Vista, eu falei, mas não é Blumenau? Eu achei que ali era Blumenau. Aí eu fui visitar o campus, né? Na verdade, não era campus, né? Não havia campus ainda, a gente ainda estava na lama. Nesse cara que é Gaspar. Falei, gente, é perto de casa. Tão na divisa, né, Ana? Tão na divisa. Para muita gente é Blumenau. Com todo respeito a Gaspar, mas faz parte desse cotidiano. Né? É porque ali a gente tem, na verdade, uma região muito conurbada, né? O próprio clube é uma extensão de tanta gente. A própria né? linha de ônibus de Blumenau vai até ali. Sim. E se chama Bela Vista. Exatamente, né? Então ali é conurbado.
E, para mim, era muito importante que fosse aqui, porque eu tenho uma história assim longa na educação aqui na região, trabalho com formação de professores aqui nos municípios ao redor há muitos anos. E aí eu não queria deixar isso de lado, mesmo na direção. Eu não parei em nenhum momento de dar formação de professores. Essa semana eu estava em 3 centros de educação infantil diferentes, porque mesmo na direção são meus projetos de pesquisa, né? E aí apareceu o concurso. Aí eu fiz o concurso público, passei logo em primeiro, e aí fui trabalhar no campus. Na época, gente, não tinha luz, não tinha água, não tinha internet. Como eu falei, não tinha campus, né? Sim. Então, a gente participou daquele primeiro momento, dando aula ainda no Centro de Gaspar, em alguns espaços, né, que a gente conseguiu emprestados na época, para começar a implantação do campus, com aquilo que a gente chama de curso FIC, que é o curso de formação inicial e continuada. Perfeito. Né? Isso foi em 2010. Em 2011, a gente teve uma primeira escolha para a chefia de ensino, né? Porque a estrutura do campus é assim, a direção geral, e aí nós temos 2 grandes departamentos, departamento de administração, departamento de ensino, né? E aí eu fui escolhida pelos colegas para o departamento de ensino. Assumi a chefia de ensino, fiquei na chefia de ensino até 2015. Eu passei por 2 processos eleitorais para a chefia de ensino, né? 2 vezes eu fui eleita, depois reeleita. Em 2014, final de 2014, o nosso então diretor-geral teve um problema sério de saúde, precisou fazer um transplante, e eu precisei acumular a chefia de ensino e a direção, porque na instância federal é assim, né? Quem está na sucessão hierárquica acumula a função. Perfeito. E aí eu acumulei a chefia de ensino, implantando todos os nossos cursos superiores na época, com a direção geral e o pé quebrado. Então, metade do tempo eu estava de cadeira de rodas. Olha, gente, foi assim um grande desafio. Em 2015, eu fui eleita a primeira vez, né? Aí eu fui eleita para o primeiro mandato, depois eu fui reeleita. Nos 2 casos, eu fui candidata única. Fui reeleita para o segundo mandato. São 4 anos, Ana? São 4 anos. Né? Só que aconteceu o seguinte, no segundo mandato, nós tivemos uma questão de pró-temporidade na reitoria. Então, a gente entra como pró-tempore. Perfeito. Né? Acabando esse mandato pró-tempore, que foi de 1 ano e meio, eu entrei novamente como diretora. Então, agora, esse mandato vai até 2025. Né? A gente pode se reeleger uma vez, né? Então é uma eleição, depois mais uma reeleição, mas é que eu vinha dessa história toda, né? Então eu vou sair em 2025 ficando quase 11 anos na direção. É muito tempo. É bastante. Mas sabe, Edinho e Sheila, eu acho que isso é muito importante. Você não repara que uma pessoa está há tantos anos exatamente pela harmonia, pela facilidade de exatamente ver a tua dedicação, que é nítida, toda a participação que é muito forte, que é muito... Então, as pessoas, elas não... É diferente de outras gestões, quando muitas vezes você fala assim, poxa, mas não vai mudar? Poxa, mas não... Que o público não tem vê a hora de isso, acabar, né? Não vê a hora de acabar. As pessoas que querem fazer a chapa contrária, não sei o quê. Veja, as suas eleições, basicamente como candidatura única, os colegas apoiando... É isso que a gente espera do poder público, né, Ana? Quer dizer, que as coisas funcionem. Eu acho que as pessoas de bem, elas só querem isso. Com todo o respeito que eu vou dizer, mas assim, a função maior, não importa quem esteja lá, claro, mas que funcione, que a máquina funcione em prol, né, nesse caso, dos alunos, que é o público principal, né, Ana? A gente não pode esquecer isso, né, gente? É serviço público. Somos servidores públicos. Perfeito. Então, o nome já diz, a semântica do nome já diz. A gente tem que servir a população. Se a gente não está servindo a população, tem alguma coisa equivocada. Exato. Né? Então, isso tem que estar sempre no nosso norte, e é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, da equipe que a gente tem lá no campus, porque as pessoas, elas são os servidores, eles são efetivamente servidores públicos. Exato. Eles estão preocupados com a coisa pública, com a responsabilidade de atender a comunidade, de chamar a comunidade. E aí, você sabe, né, Eliomar, a gente não faz nada sozinho. Sim, perfeito. Né? Primeiro, a gente precisa da equipe. Exato. Né? E segundo, a gente precisa dos parceiros. Verdade. Então, eu acho que essa relação de confiança com os parceiros, ela é fundamental. Sem dúvida. Porque a gente precisa disso para fazer tudo que a gente faz. Verdade. Porque também não me adianta um campus vazio. Verdade. Né? A pior coisa que tem, gente, é uma estrutura linda, maravilhosa, sem ninguém dentro. Sempre pensei isso, Ana. Dá até uma tristeza na gente, Dá. né? Quer ver a época da pandemia?
né? Dava uma tristeza a gente andar pelos corredores. A gente sabia que as nossas redes sociais, as nossas plataformas virtuais estavam cheias, mas não tinha ninguém lá no campus. Exato. Então, para mim, eu acho que na educação foi um dos momentos assim que mais me impactou, porque eu sempre entro na escola com a escola cheia. Exato. Né? Às vezes Isso a dá gente, vida, né? às vezes a gente entra com a escola vazia, que a gente chega tão cedo que não chega ninguém. Né? Mas a gente sabe que aquele ambiente, daqui a pouquinho, ele é invadido pelos alunos. Exato. Né? E pelos professores, pelos nossos técnicos administrativos, nossas equipes terceirizados. Então, assim, é vida. Exato. Né? E durante a pandemia a gente não via essa vida. Então, isso foi muito difícil. Impactante, de fato, né? Sem dúvida. E, Ana, eu queria te perguntar exatamente essa questão desse princípio, né? Porque, querendo ou não, tu tivesse uma ascensão rápida. A partir do momento que você passa no concurso, daqui a pouquinho você já está ali liderando na parte de ensino, e aí vem, então, essa questão da pró-temporalidade ali na direção geral. Como é que foi administrar isso? Estava no teu planejamento uma ascensão tão rápida? Como é que você conciliou esse início? Basicamente, você chegou chegando, literalmente. Então, não estava planejado, né? Até porque eu estava terminando o meu doutorado, né? Eu tinha 2 filhos pequenos na época. Então, eu vinha de uma realidade em que eu estava parte do tempo na UFSC, parte do tempo em Florianópolis, parte do tempo em Blumenau, né? Passo no concurso, assumo na perspectiva da sala de aula mesmo, da pesquisa, da extensão, que já era meu caminho, né? E aí as necessidades foram aparecendo, a gente acaba tendo um pouquinho mais de experiência de vida. Eu conhecia muito a região, né? Principalmente por conta da experiência com a formação de professores, porque eu já tinha dado formação de professores pela região toda, né? Junto com a FURB, né? Porque eu tinha também uma história na FURB, eu tinha uma história na UFSC. Né? Então, quando eu cheguei no IFSC... Tu eras concursada na UFSC? Não sou concursada na UFSC. Mas na época da UFSC, eu trabalhei de 2 formas diferentes. Eu fiz o mestrado, na verdade, eu iniciei a graduação na UFSC. Perfeito. Era a minha segunda graduação. Né? Então, iniciei a graduação lá, pedi transferência para a FURB. Perfeito. Na FURB eu já atuava. Né? Lá eu fiz o mestrado, fiz o doutorado já dando aula com projeto de extensão dentro da UFSC. Na área da pedagogia daí? Não, na área de linguística. Linguística. Perfeito. Né? Então, já dando aula, já com projeto de extensão, com projeto de pesquisa. Na UFSC, eu tinha participado da implantação da Universidade Aberta do Brasil. Perfeito. Né? Na época que se iniciaram os cursos, a oferta dos cursos, nesse caso, o curso de Letras Português à Distância. Né? Então, já tinha viajado Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, nesse processo de implantação, né? Dando aula. E aí, quando eu cheguei ao IFSC, eu tinha uma carreira na educação. Perfeito. Né? E nesse processo, claro, orientando formação continuada. E assim, as formações continuadas, muitas vezes nos encaminham para a necessidade de pensar a gestão escolar. Então, eu já tinha um projeto, por exemplo, que a gente tinha feito em Pomerode, que trabalhava a gestão do PPP. Perfeito. Né? Então, todo esse processo me trouxe muita experiência. E aí não estava na minha expectativa, né? Fazendo doutorado, entrar na gestão. Mas foi uma oportunidade, os colegas na época pediram, poxa, Ana, você tem tanta experiência e tal. Falei, tá, gente, conhece muito a região, né? E aí eu entrei. E aí, quando foi? Eu estava na chefia DEP, né? Que a gente chama chefia DEP, chefia de ensino, né? E o nosso diretor, na época, dizia, não, Ana, você vai ser a próxima diretora. Eu falei assim, gente, mas agora está apertado, né? Enfim, orçamento público não é muito a minha área. E assim, gente, é uma obrigação do gestor público estudar sempre. Né? E eu sempre gostei muito de estudar. Né? Então, estudei. A gente conhece a experiência daqui, vai correndo atrás daquela experiência dali, né? Conversa com esses parceiros para conhecer também melhor. Porque assim, aí a gente precisa conhecer a administração municipal, que é outra lógica. Perfeito. Né? Porque a gente vai dialogar com ela. Ela vai Exato. ser nosso parceiro. Verdade. Né? Então, hoje, assim, gente, eu tenho muito orgulho de dizer que quando eu preciso falar com um secretário, né, todos eles estão muito disponíveis. Sabe? Então, eu preciso conversar com o secretário de Educação de Gaspar. Né? Emerson. Né? A gente tem essa relação muito próxima, porque a gente está muito dentro da escola municipal. Perfeito. A gente faz muita parceria.
Né? A gente precisa falar com a saúde. O Júnior é um grande parceiro lá em Gaspar, mas isso acontece aqui também em Blumenau. Né? Então, poxa, preciso falar com a dona Maria Luísa, aqui no município. A dona Maria Luísa está, de vez em quando, lá no IFSC. A gente está sempre aqui na escola, porque também é outra coisa, né, Eliomar? A gente está lá na ponta. O IFSC tem um grande desafio para a gente que é gestor. Porque, assim, quando a gente está na educação básica, o Centro de Educação Infantil ele oferece educação infantil. Uhum. A Escola de Ensino Fundamental ela oferece ensino fundamental. No Estado, a gente ainda tem algumas que têm fundamental e médio. Uhum. Né? O Santos Dumont, por exemplo. Estou lá sempre dando formação. Né? A gente trabalha... A gente vai para a escola de ensino médio e ensino médio. E a gente vai para a universidade, que era a minha experiência, né? A gente tem graduação em pós. O IFES, que tem tudo isso, ainda tem a qualificação profissional, muito curso de extensão, os cursos de línguas, que é uma área muito forte que a gente atua. Né? Então, a gente começa a trabalhar com um aluno de 14, que está entrando no integrado, mas a gente trabalha com um aluno de 80, que está nos nossos cursos, por exemplo, de português para idosos, de letramento para idosos. Eu tenho um aluno de 80 anos. A gente trabalha com um aluno do curso de qualificação profissional, que pode ter qualquer idade, mas a gente trabalha com pós-graduando. Então, a gente tem um leque de ofertas, isso traz um leque de exigências para o gestor. Então, assim, uma coisa, né, é aquilo que a gente tem de expectativa, então não tinha. Né? Mas as coisas acontecem e aí a gente começa a entender assim, e você sabe disso, porque você foi gestor público e vocês, meninos, também sabem. Né? Como a gente não trabalha sozinho, a primeira coisa que a gente tem que entender é a importância desse outro no processo. Uhum. E esse outro é o aluno, esse outro é a família do aluno, esse outro é o servidor que está do teu lado, esse outro é o teu parceiro. Porque eu não funciono sem a Secretaria Municipal de Educação de Gaspar, sem a Secretaria Municipal de Educação de Pomerode, o Jorge é um parceiraço, né? Sem a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, porque a gente recebe o aluno que vem da rede. E, Ana, para a comunidade, tudo é público. Pouco importa a esfera. Sim. Sabe? Muitas vezes nem sabem, né? Não, as pessoas... Às vezes é um jogo de vaidade muito grande de alguns gestores que ficam muito atrelados a esse tipo de coisa. Para a comunidade, tudo é público. Sim, e tem mais, tem que funcionar. Sabe? A gente dá formação. A Ana vai dar formação, a professora Carol Rauta vai dar formação, o professor Luiz Herculano vai dar formação, o professor Anderson, a Vanessa. Aí lá em Massaranduba, cobra? Não. Em Blumenau, cobra? Não. Por que a gente não cobra? Né? A gente não cobra porque essa é a nossa responsabilidade. Lá na lei de criação dos institutos federais, está lá que a gente tem que construir parceria público-privada com todos os níveis de educação municipal, estadual, federal. Então, por isso a gente fazia com o Estado, sempre fizemos. Né? Lá na EJA, por exemplo. A gente tem que compreender que esse é o nosso papel. Está lá, da formação inicial e formação continuada. Então, quando a gente vai dar a formação continuada do município de Blumenau, né, aqui a gente faz todo o processo de consultoria da educação bilíngue de Blumenau, somos nós, Campus Gaspar, que fazemos. A gente não cobra? Claro que não cobra, porque essa é a nossa obrigação, está lá na nossa lei. O professor bota lá na carga horária dele. E olha só, um detalhe interessante para o Silvio, para o Sheila e o Edinho entenderem. Quando a gente fala dessa questão de parceria, por que nós nos demos tão bem? Porque sempre foi desta forma, ou seja, eu procurei a Ana um belo dia e senti a receptividade e assim nós fomos estreitando laços. Mas só para vocês sentirem o que é isso na prática. Nós temos uma escola estadual na frente, exatamente da estrutura que ela coordena. Na frente, literalmente na frente. Escola Genor Zimmermann. E a escola, a primeira visita que eu fiz lá enquanto gerente de educação na época, me pediu um laboratório. Senhor Mar, precisamos de um laboratório aqui, nós não temos laboratório, as crianças estão precisando, olha o problema que é, eles não têm aula da mesma forma, porque não tem estrutura e tá. E eu pensando para mim, a diretora falando, alguns professores falando, e eu pensando para mim, meu Deus, tem uma estrutura enorme na frente da escola. Não conversa essa estrutura, como é que funciona isso aqui? Assim que eu conheci a Ana. Fui procurar, ela disse, Ana, assim. Eles com laboratórios belíssimos. Boa parte do dia esses laboratórios estavam à disposição, que é justamente o momento que a escola precisa. Vamos lá, por que vai se investir um laboratório numa escola? Porque ela tem que ter o laboratório, quando é só atravessar a rua, eles não têm só o laboratório, eles têm expertise, inclusive, de uma excelência na prestação desse serviço. Meu Deus, são 2 equipamentos públicos.
Por que não conversar, gente? A gente conversa muito, né, Meu Manoel? Deus, vamos pegar esse dinheiro do laboratório, vamos investir em outra coisa que a escola está tanto precisando, já que o laboratório está na frente da escola. Sabe? É isso que muitas vezes falta. Esse diálogo, tudo é público no final das contas. O dinheiro é do contribuinte, o dinheiro vai ser da mesma fonte. Não importa se vai para o município, para o Estado ou para a União. O contribuinte não tem dimensão disso, não precisa nem ter. Mas é importante que funcione. Sim, e é muito importante que esse aluno que está na escola estadual do outro lado da rua, que está lá fazendo o médio, ou que está lá fazendo o fundamental, ele entenda que do outro lado da rua ele pode verticalizar a educação dele. Ele já vai conhecendo a estrutura, inclusive. Sim, a extensão. Essa semana, por exemplo, a gente teve uma roda de conversa, né, à noite sobre direitos digitais das mulheres. Quem é o nosso convidado preferencial? É quem está do outro lado da rua. Vamos trazer, entendeu? A gente foi fazer um projeto. Quando a gente vai fazer os projetos, é Semana do Meio Ambiente, né, é Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Vamos envolver nos projetos quem a gente primeiro tem que pensar. Quem está ali na Genozímerma, quem está ali no Centro de Educação Infantil do outro lado da rua, né, que atende, inclusive, os filhos de muitos dos nossos servidores. Né? Então, esse é o espaço. Ano passado, a Doris, ali, diretora, amiga, diretora ali do Agenor Zimmermann, que é uma guerreira, né? Ela estava com uma dificuldade grande com os alunos de primeiro ano. Aí ela me procurou, ela falou, Ana, nós não vamos ter primeiro ano aqui no Bela Vista esse ano. Eu falei, não pode. Não pode, gente. Primeiro ano, não ter primeiro ano. E ela estava com uma dificuldade estrutural seríssima. Assim, Ana, a gente precisava de uma sala de aula. Eu falei, pode trazer. Olha aí. Né? Então, eles vinham, faziam. A gente tinha a turma do primeiro aninho. Né? Todo dia eles iam lá para o campus, faziam aula. A gente colocou aquela sala mais perto da saída para facilitar o diálogo com a Agenor Zimmermann, porque eles iam para lá lanchar. Né? Então, assim, tá ali na porta, sabe? Então, hoje, a gente tem um diálogo muito produtivo. Do mesmo jeito que, por exemplo, na hora do almoço, eles emprestam o ginásio para o nosso time de basquete treinar, porque a gente tem um outro treino no mesmo horário. Né? Ah, não, vamos fazer uma segunda quadra em Gaspar. Poxa, mas tem uma estrutura do outro lado da rua, como é dinheiro tem no Pedro público. II aqui em Blumenau, tem 2 ginásios. E tu lembras do Pedro II, falando do Pedro II, né? Ali em frente ao Pedro II, na estrutura que abre a porta para o Pedro II, a gente tem ali a universidade, o prédio que é usado pela Universidade Aberta do Brasil. E você lembra que, na época, a gente tinha várias pós-graduações para sair. Exato. E a gente não tinha mais estrutura, porque a nossa estrutura à noite ela é sobrecarregada lá no campus. Né? Nós temos todos os laboratórios de informática sendo utilizados por conta do análise e desenvolvimento de sistemas à noite. E você sabe que eu fui bater na tua porta, né? Foi. E aí, gente, podemos colocar a pós-graduação bem ali no centro de Blumenau, funciona, e colocamos a pós ali. Né? Então, é isso, é uma estrutura pública. Sim. Não cabe no Campus Gaspar? Não, mas cabe lá na Alameda. Né? E ali a gente colocou a pós-graduação. O mesmo que a Ana fez ali, Edinho, só para te lembrar, e você conhece bem, quando sai a Escola Max Tavares, a nova, que nós tanto lutamos por aquilo ali, e aí quando eu estou de gerente, o que acontece? Começa a entrar nas escolas os CIs municipais. Lá o Manuela Rainer, por exemplo, ali, que é próximo ao Max Tavares, em cima do morro, com dificuldade em fazer novas matrículas. E o Max Tavares com salas de aula ociosas. Aí o que eu fiz? Autorizei na escola entrar as crianças do CI. E aí eu lembro, essa é uma outra questão, por isso que é importante falar com a Ana, porque é preparada em todos os sentidos, mas ela também sabe muito bem disso. Qual é a primeira ameaça que um gestor público recebe? Olha, isso vai cair no Ministério Público, hein? Esse tipo de ação no Ministério Público, isso não vai cair bem. Eu estou até hoje aguardando o Ministério Público vir falar comigo. Não tem cabimento. Ou seja, nós estamos fazendo bem para a sociedade, mães que não têm onde colocar as crianças, o CI lotado, uma escola nova, Ana, a poucos metros do CI, com salas de aula ociosas. Qual é o problema de ser dessas salas de aula, quando essas crianças, inclusive, daqui a pouco vão iniciar na própria Escola Max Tavares, na ocasião, o primeiro ano do ensino fundamental? Já é uma transição que fica muito mais fácil. A criança já está na educação infantil na escola e vai entrar para o ensino fundamental na mesma escola. Você até facilita a transição. E está lá. Resolvemos um problema, que parece que hoje, inclusive, infelizmente, voltou para trás, esse tipo de questão, já não está mais sendo assim. Mas este é o grande problema. Ou seja, são situações fáceis de serem resolvidas. Basta ter conhecimento e boa vontade, disponibilidade. Agora, se a Ana quisesse, ela burocratizaria, diria para a diretora, olha, não, manda um ofício que vamos analisar, vamos passar para o nosso departamento em Florianópolis ou em Brasília, e assim ela vai saindo pela tangente e não vai acontecer nunca. Como, infelizmente,
muitos estão despreparados para a função que ocupam. Porque quando entender, Ana, que você é servidor público, de fato, que você serve ao público, as coisas avançam. Quando você começar a pensar na tua vaidade, no teu ego, principalmente, infelizmente, as coisas dificultam. E é tão fácil trabalhar dessa forma em parceria, né? Todo mundo sai ganhando. Muito mais fácil. E assim, gente, é bem importante a gente lembrar isso, né? Essa questão, ela não se dá a despeito da gente seguir as normas. Né? Porque, por exemplo, nesse caso, a gente fez, até houve o ofício, a procuradora aprovou, foi assinado, mas houve boa vontade dos dois lados. Então, a gente fez uma sessão pública, regular, né? Então, onde é que está o documento? A gente acha lá o documento. Sim. Todo cuidado com esses estudantes para que eles ficassem numa sala ao lado do banheiro, ao lado da escola. Os alunos eram acompanhados ao banheiro pela professora, porque sempre tem essa preocupação. Mas eu tenho uma criança pequena e um aluno mais velho. Mas, gente, isso a gente consegue pensar. Ele não vai ao banheiro sozinho, ele vai acompanhado por um profissional de educação, né, que possa estar ali presente, resguardar a segurança. Né? Então, assim, a gente tem maneiras de fazer. Exato. O que a gente não pode é não fazer. Exato. É isso que eu digo, Ana. Porque, assim, quando eu cito o Ministério Público, é pela falta de preparo de alguns gestores. Porque Sim. hoje você quer fechar algum tipo de iniciativa. Olha, o Ministério Público, gente, quando você tem conhecimento do que você está fazendo, você faz com toda a transparência, e isso não é um diferencial, isso é uma obrigação de qualquer gestor. É uma obrigação de qualquer gestor. A Entendeu? transparência é obrigação. Está resolvido. Você não tem o que temer. Não, agora, e o Ministério a inércia, Público... quem tem que temer a inércia é a comunidade. Sim. Entendeu? E a gente esquece, muitas vezes, né, que o gestor ele responde por omissão. Isso aí. Isso ele tem que temer. Isso ele tem que temer. Exatamente. Agora, se ele faz tudo regularmente, registrado, em benefício da comunidade, ele não precisa temer, gente, porque não vai dar nada. Isso aí. Né? O Ministério Público ele tem essa percepção. E eu acho que isso tem que estar muito no gestor. Por isso que eu digo que o gestor ele tem que estudar. Sabe? Ele tem que estudar porque ele tem que conhecer a lei, ele tem que seguir os trâmites legais. Está preparado. Exatamente. Sabe? E aí dá tudo certo. É isso Ana, aí. Queria dar um passinho para trás. Explica um pouquinho para nossa audiência que não conhece o que é a estrutura do IFSC, o que ele faz, o que ele oferece, quem que ele atende. Vamos lá. O IFSC é um instituto federal, né? Então, assim, para quem não conhece muito o termo, tá? Aqui em Santa Catarina nós temos dois: Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense. Essa questão é clássica, gera um corte. Ela explicar, porque todo mundo confunde. Nós temos em Blumenau e Gaspar duas estruturas diferentes. Vamos lá. Então, assim, são entidades irmãs, mas com origens diferentes. O Instituto Federal de Santa Catarina, ele tem como origem a antiga Escola de Aprendizes Artífices. Meu avô estudou nela no Rio de Janeiro. Tá? Primeira iniciativa de ensino profissional do país, governo Nilo Peçanha. Tá? Então, o Nilo Peçanha, pensando muito à frente da época dele, instituiu essas escolas nas capitais brasileiras. Para quê? Porque, na época, ele vislumbrava um desenvolvimento industrial e nós não tínhamos profissionais para a indústria. Tá? Então, ela se implanta, naquela época, em Florianópolis. Então, como instituição, nós temos mais de 100 anos. Mas, ao longo do tempo, a gente vai partindo daquela escola de qualificação, tá, para o ensino técnico, e aí nos tornamos escola técnica. Depois, incorporamos também a graduação e nos tornamos Cefet. E, em 2010, então, a gente se torna Instituto Federal. E aí, o que cabe ao Instituto Federal? Oferecer desde a qualificação profissional até o doutorado. Né? Então, tudo isso nós oferecemos. Não temos tudo em Gaspar, não temos doutorado e mestrado ainda em Gaspar, mas temos pós-graduações. Né? Então, a gente oferece desde a qualificação profissional até o superior, até a pós-graduação. E tudo gratuito? Tudo, absolutamente tudo gratuito. Então, aqui em Gaspar, por exemplo, a gente tem 5 eixos, tá? O eixo de informática, com curso técnico e curso superior de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Um dos melhores do país, inclusive, indicado no Guia do Estudante da Folha de São Paulo, tá? Temos a área de gestão e negócios. Nessa área, a gente tem todo tipo de oferta. A gente tem qualificação profissional,
Tá? Inclusive, temos uma parceria com a Penitenciária Industrial de Blumenau, né, com cursos à distância para os detentos, tá? Para a ressocialização deles. Nós temos o PROEJA, que é o curso de educação de jovens e adultos, integrado à qualificação profissional. Começamos uma turma linda ontem, 40 estudantes, em parceria com o município de Gaspar. Infelizmente, já tivemos também com o Estado, né? Nesse movimento agora de implantação do ensino médio, nesse momento nós não temos com o Estado, não conseguimos, infelizmente, fechar, mas temos com o município de Gaspar, né? Então, o estudante ele sai com o fundamental e a formação, a qualificação profissional em auxiliar de escritório. Temos os cursos de parceria, como nós temos, por exemplo, com o Sindiconte, que é o Sindicato de Contabilidade de Itajaí, né? Então, ele é um curso sob medida, ele é oferecido por parceria. A gente entra com toda expertise, matrícula, certificação, e o parceiro nos auxilia com a contratação de um programa, com a contratação de um tutor, auxiliando na contratação do professor. Então, também os institutos federais podem fazer isso. Nós temos várias parcerias assim, Viacred, Caritas, o próprio Sindiconte, Fundação Bung, né? Temos várias parcerias desse tipo. Então, temos também, na área de gestão e negócios, temos o técnico subsequente em administração e temos o superior em gestão e negócios, tá? E nessa área ainda, a gente tem algumas pós-graduações que são oferecidas à distância, em parceria com o nosso centro de referência em educação à distância. Temos a área de vestuário, que é um dos nossos grandes carros-chefes. Aqui nós temos uma das melhores graduações do país, também indicada pelo Guia do Estudante. Temos alunos vindo, gente, do país inteiro para fazer esse curso. Tá? Isso é bem importante. E também temos qualificação profissional, cursos em parceria, como, por exemplo, a costura industrial, né, que é uma parceria para a gente oferecer. Temos, então, nós provemos parte à iniciativa privada a partir de um contrato, um convênio aprovado pela Procuradoria Federal, né? Temos o superior em design de moda. Temos o eixo de Química, que nós verticalizamos com a unidade da UFSC, né, e com a própria FUB. A FUB vai ter Engenharia Química, a UFSC tem o bacharelado e a licenciatura em Química. Estão voltando nossos primeiros alunos do técnico para dar aula no campus. E nós temos no campus o integrado em Química, né? E estamos aí com um curso subsequente em Meio Ambiente, que vai ser um curso à distância, tá? Que está na boca para sair. Tá? E temos o eixo de educação, em que a gente tem pós-graduações, qualificação profissional, curso de línguas. Tá? Nós temos sempre 3 turmas de inglês rodando, com uma procura muito grande. Tá? E temos as formações continuadas. A formação continuada nós damos em Blumenau. Blumenau, a gente tem todo o trabalho de consultoria da educação bilíngue. Nós temos grupos de estudo para professores, tá, na área de línguas e translinguagem, para a gente poder fazer a recepção dos imigrantes. Temos ainda em Blumenau a formação dos professores de informática da rede, né, para pensamento computacional. Fazemos um trabalho de assessoria à EJA do município, né, e fazemos um trabalho junto aos centros de educação infantil. Né? Então, hoje, a gente acompanha 3 centros de educação infantil na formação continuada. Fazemos formação continuada em Pomerode e em Gaspar. Por exemplo, o realinhamento, né, a reescrita da proposta curricular de Pomerode, né, fomos nós que coordenamos e trabalhamos ali com o Jorge, toda a equipe da secretaria. Então, essa é a oferta. Tudo, absolutamente tudo, no campus Gaspar é gratuito. Quantos alunos envolvem hoje? Bem legal. 2.900. 2.900. Fora as formações continuadas. Porque se nós formos pensar a formação continuada, só a formação continuada atinge cerca de 3.500 professores. E qual que é a diferença para o IFC? O IFC ele tem como origem as antigas escolas agrotécnicas. Lembras ali que tinha uma escola agrotécnica muito grande em Camboriú?
Ela é um IFC. Tem ainda, né? Tem, só que hoje ela é um IFC. Como tem em Rio do Sul, como tem em Araquari, muito antiga, né? Então, as antigas escolas agrotécnicas, elas vão dar origem ao IFC. O IFC tem 15 campos, reitoria em Blumenau, tem um campus em Blumenau, e aí outros 14 municípios. O IFES, que é um dos maiores do país, mais de 40 mil matrículas no ano passado. Né? São 22 campos, reitoria em Florianópolis, que é onde está o campus mãe, né? E aí 20 outros municípios. Né? Gaspar é um deles. Aqui na região tem IFSC Gaspar, tem IFSC em Itajaí, Jaraguá do Sul e Joinville. Né? Aqui na região, mas nós temos pelo estado inteiro. Perfeito. Legal. Uma curiosidade, você comentou que foi o Nilo Peçanha, né? O Nilo Peçanha é patrono da educação técnica no Brasil. Exatamente. E ele assumiu como presidente quando morreu o Afonso Pena, que era presidente, e ele ficou 1 ano só como presidente da República. E nesse 1 ano ele fez uma coisa tão importante que às vezes presidentes que ficam 8 anos não fazem, né? Então, só uma curiosidade sobre o Nilo Peçanha. E você sabe que ele é o primeiro presidente negro do país? Não lembrava disso, mas... E tem uma coisa, e aí é um dado para quem está nos acompanhando saber. Porque, às vezes, a gente quer saber assim, mas tem transparência de dado público? Né? Como é que é? Isso é muito importante, sabe? Porque a gente falou de transparência. Sim. Então, 2 dicas muito interessantes. Primeiro é o seguinte. Plataforma Nilo Peçanha. Leva o nome dele, né? Plataforma Nilo Peçanha, gente. Quem quiser saber dado da educação técnica no país, acessa lá. Plataforma Nilo Peçanha tem todos os dados de matrícula em cada curso de Instituto Federal do país por ano. Aparece lá o valor gasto com cada aluno. Aparece lá a formação dos professores. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa, dados de transparência do Campus Gaspar. Entra no site do Campus Gaspar, vai ter o relatório de gestão de cada ano. Desde que eu entrei, vocês vão encontrar todos os relatórios de gestão com execução orçamentária, o que a gente recebeu, como a gente gastou. Inclusive, a gente pode acompanhar a execução orçamentária em tempo real. Tá? Como é que o dinheiro entra e ele é gasto. Legal. A gente tem a agenda de todos os professores, porque a nossa obrigação como professor de Instituto Federal é trabalhar ensino, pesquisa, extensão, representação. Tudo isso a gente faz. A gente tem que se qualificar, a gente tem a obrigação de se qualificar permanentemente, né? Tudo isso você acessa no site do campus e tem a transparência total. Legal. Muito bom. Eu vou fazer as perguntas da audiência rapidamente. Eu separei 2 aqui bem interessantes. A primeira, Ana, veio do Eric. E ele perguntou assim, quais são as iniciativas do Instituto para promover o empreendedorismo e o espírito empresarial entre os estudantes? Tá, então assim, em todos os nossos cursos, todos, de A a Z, a gente tem a unidade curricular em empreendedorismo. Mas não adianta ter a unidade curricular em empreendedorismo, né? Isso tem que estar no discurso do professor, na prática dele. Então, outra questão importantíssima. Os nossos cursos superiores, eles estão entre os primeiros cursos superiores de Santa Catarina, do IFES, que são os primeiros, tá? Mas os primeiros de Santa Catarina a adotar a extensão curricularizada. O que é isso? Os nossos cursos superiores, eles dentro deles, obrigatoriamente têm extensão. Ou seja, os nossos estudantes eles têm que estar em contato com as demandas da sociedade e do arranjo produtivo. Então, por exemplo, no curso de vestuário, né, do design de moda, a gente tem uma parceria com a Fundação Hering. Dali saem empreendedores, por exemplo, na área de moda sustentável, né, mas saem também futuros trabalhadores da Fundação Hering, né? Então, a gente tem várias iniciativas nesse sentido, né? Essas são algumas, mas eu vou te contar mais uma coisa. A gente tem um curso, que é um curso à distância, que é um dos nossos carros-chefes. Nós já oferecemos, eu não vou saber te dizer quantas edições, porque uma emenda na outra, né? Que é o curso de empreendedorismo e gestão de pequenos negócios, totalmente à distância, né? E a gente é um dos cursos que a gente mais oferece. Inclusive, durante a pandemia, oferecemos para o Brasil inteiro em parceria com a Fundação Bung. Tá? E aí, gente, um convite. Tá? Dia 30 agora, semana que vem, né? Não essa agora, a próxima, a gente tem um evento à noite, 7 horas da noite, no Campus Gaspar.
numa parceria com a AMP Gaspar Ilhota e com a Prefeitura Municipal de Gaspar, exatamente para vincular, para organizar o processo para um grande feirão de empregos e de empreendedorismo que a gente oferece em junho. Tá? Então, são muitas iniciativas nesse sentido da empregabilidade e do empreendedorismo. Muito legal. Fica o convite aí para todo mundo, né? Muito bom. A segunda pergunta que eu separei aqui veio do Flávio e ele falou assim, ó, perguntou como o IFSC está se adaptando às mudanças na educação e na tecnologia? Ai, gente, posso fazer um convite? Então, olha, primeiro eu vou dizer para todo mundo aí seguir o Instagram do IFSC, porque tem muito conteúdo. Né? E assim, hoje a gente está muito ligado nas redes sociais, porque a gente sabe, né, que é um veículo importantíssimo. E assim, eu não acho que a pandemia tem nada de bom, né, gente? Porque o número de mortos que nós tivemos, o impacto social na saúde mental é muito ruim. Mas nós descobrimos tecnologias. Né? Então, assim, o Instagram é um canal muito importante. Então, eu vou dizer para seguir o Instagram do IFSC, ifsc.gaspar, porque lá a gente tem muita notícia. E nós vamos ter uma série, o IFSC tem uma série chamada Diálogos Acadêmicos, tá? Que é uma série, né, o nome já diz, muito voltada ao estudante de todos os níveis. Né? E nós vamos ter uma edição agora, em junho, sobre o ChatGPT. Inclusive, eu sou uma convidada da mesa redonda, né? Então, são 3 profissionais, a gente vai ver isso a partir de várias perspectivas. Da perspectiva de quem trabalha com tecnologia, da perspectiva do professor de língua portuguesa, que está se reinventando. Né? Então, como é que a gente pode pensar essas diversas possibilidades? Além disso, nós estamos agora aprovando a mudança dos nossos cursos superiores. Eles continuam presenciais, mas com 40% à distância. Eles eram 20% à distância. Estamos passando para 40% à distância, porque a gente sabe que esse aluno pós-pandemia ele é diferente. Né? Hoje, nós temos mais ofertas, estamos aumentando o número de nossas ofertas à distância. Né? Eu tenho um pé na educação à distância, porque trabalhei na implantação do curso, na época, EAD, de licenciatura em português da UFSC, né? Trabalhei nas turmas de implantação desse curso, inclusive, e, no nosso campus, esse interesse é muito grande. Mas, para além disso, gente, nós temos muitos eventos pensando essa questão. Né? O campus tem uma oferta muito grande de lives. Por exemplo, na Semana do Cérebro, né? Semana do Cérebro, gente, é uma iniciativa, deixa eu contar. É uma iniciativa, né, da Sociedade Brasileira, né, de Ciência, de Neurociência e Computação. Né? E na Semana do Cérebro, por exemplo, né, nós tivemos várias lives, e eu vou contar que uma live ela integra os nossos alunos do curso integrado. Então, a gente tinha o pessoal do integrado lá no auditório e os idosos da Profamília. Pô, que legal. Né? Mas isso só é possível com tecnologia. Né? Então, tudo isso a gente faz aí, tudo aí vai pela tecnologia. Né? Só para você ter uma ideia, no Campus Gaspar hoje, são 9 laboratórios de informática. Porque todo curso tem informática, né? Fundamental, né? Fundamental. Ana, vamos falar um pouquinho mais dessa questão da educação à distância. Eu também, desde a ocasião que eu saí da gerência, em 2019, já fazem 4 anos, eu também mergulhei no ensino à distância. Eu, basicamente, ampliei minha carreira, que estava no presencial, para o ensino à distância também. Comenta um pouco em relação... Porque, querendo ou não, as pessoas têm um pouquinho de desconfiança. A falta de credibilidade... A questão, mas é a mesma coisa, não é? Como é que funciona? Então, acho que o exemplo do IFSC é muito oportuno para você comentar, para as pessoas terem exatamente essa dimensão. Porque quando você fala que 20% da carga horária era a distância, agora vai passar para 40%, querendo ou não, é quase metade da carga horária, né? Você está dobrando, basicamente, ali. Mas perde qualidade ou não? Como é que funciona isso? Explica direitinho para quem não conhece muito bem o que é educação à distância. Então, gente, claro, a gente pode pensar em diferentes modelos de curso à distância. Claro. Né? No nosso caso, especificamente, e assim, eu venho de uma experiência também na UFSC, de cursos de muita qualidade e oferecidos à distância. Por quê? Um curso à distância, ele normalmente é mais difícil do que um curso presencial. Por quê? Porque ele exige do professor um planejamento prévio muito grande. Né? O curso à distância, ele exige que eu me prepare para dar aquele curso, que eu planeje ele em detalhes, porque eu preciso disponibilizar materiais.
Né? Então, vamos pensar, por exemplo, esse curso de empreendedorismo e gestão de pequenos negócios, que é um curso que tem uma oferta atrás da outra. A educação à distância, ela me permite chegar a espaços em que eu não estaria, né, se eu tivesse no presencial. Agora, a maneira como esse curso vai se constituir, ele vai depender muito desse planejamento, da qualidade das ferramentas que eu vou utilizar, do nível de interação, porque não é a distância, né, que ele é silencioso, né? Então a gente não interage, a gente não conversa. Ele é à distância, mas ele tem aquilo que a gente chama de aula síncrona, né, que é um momento que nem esse que a gente está aqui. A gente está à distância, né, das pessoas que estão nos acompanhando. A gente não tem aqui uma plateia, mas a gente tem uma plateia virtual. Tem interação, né? Os meninos estão ali o tempo todo acompanhando. Quem é que está falando com a gente? Quem é que está perguntando? Né? Então, tem interação. Então, exige da gente muito planejamento. Agora, por outro lado, exige do estudante uma coisa chamada autodisciplina. Ponto-chave, né, Ana? Porque não adianta assim, vou fazer um curso à distância, então assim, tem que entregar o trabalho amanhã. Agora eu vou ler todo o material que está na plataforma, eu não acompanhei as aulas síncronas, eu vou ver as gravações e vou fazer. Não vai dar certo. Né? Então, eu tenho que me autodisciplinar, eu tenho que pensar que naquele horário que eu estaria lá no Instituto Federal, eu vou sentar para estudar. Exato. Eu tenho que ter um lugar para estudar. E eu vou dizer para vocês, eu tenho uma experiência particularmente com um curso à distância agora à distância, que a gente sempre ofereceu presencialmente, que é o Revisores de Texto. Tá? Eu nunca mais ofereço presencialmente. Por quê? Porque hoje, para você se deslocar aqui em Blumenau, né, por conta do trânsito, principalmente nas horas de pico, é difícil. Então, era um curso que começava às 7 horas da noite, mas eu tinha aluno que conseguia chegar às 7h10. À distância, gente, o curso começa às 7, pontualmente às 7, a aula inicia. Né? E na hora de terminar, ela termina. Às 10, ela termina. O estudante de qualquer lugar do país, ele consegue acompanhar. Todas as aulas são síncronas e estão gravadas. Então, semana sim, semana não, tem aula síncrona. Entre uma e outra, tem uma atividade para fazer. Eu acompanho a atividade. Deu muito mais qualidade ao curso, porque eu consigo ver se o aluno entrou na plataforma, quantas vezes acessou, que dia ele fez o trabalho, se o trabalho está completo ou não está completo. Não há o que discutir, né? Não há. E eu consigo um acompanhamento desse aluno que no presencial eu não tenho. Sabe? Porque eu consigo ver tudo isso, as estatísticas. Então, aquele que não está acessando... cara, olha lá, vou puxar a tua orelha. Você não está acessando lá o material. Você nem viu o que eu coloquei. Poxa, o que está acontecendo? O curso não está legal? Né? Então, até isso você consegue ver. Então, o curso à distância ele pode ter uma qualidade excelente. Por exemplo, nesse caso do ODS, qual é a ideia? Que aquelas unidades curriculares que são mais teóricas, que elas possam ter uma carga horária maior à distância, e no presencial eu esteja lá para discutir problema, casos, entendeu? Dificuldades dos alunos para aplicação prática, que é a ideia do presencial. Esse presencial eles têm que se reinventar também. Né? Tem que ser por aí. Ana, explica um pouquinho também, temos estrutura, né? Muita gente passa quase que na frente da sede, mas é que ela fica ali na frente do Bela Vista, só que você tem que entrar na rua ali logo depois do posto, para quem está indo à praia, para quem está voltando do litoral um pouquinho antes. Então, é basicamente na frente do Bela Vista, mas é uma rua transversal que você entra e um pedacinho você já chega ali no campus. O que é belíssimo, inclusive, o que oferece o campus? Qual é a estrutura do campus para quem não tem nem dimensão? Então, o campus ele tem um grande auditório, né, que comporta 170 pessoas sentadas, com um palco enorme, bem confortável. Então, a gente tem muita atividade, inclusive em parceria, né, com os diferentes entes regionais. Nós temos um bloco de sala de aula, né? Nesse bloco, a gente tem as nossas salas de aula, um laboratório de física, né? Com todo o equipamento, materiais, inclusive em que a gente faz vários projetos. Né? Esse laboratório ele é vinculado a um outro espaço, que é um espaço de pesquisa, que é o nosso grupo de foguetes, GFIG, né? Que participa, inclusive, de competições nacionais e internacionais, que é uma menina dos nossos olhos. Tá? Nós temos também, nesse bloco, mais 3 laboratórios,
que são 2 laboratórios de informática com 40 computadores e mais um laboratório de gestão e negócios, que tem uma estrutura de computadores, mas também um espaço para interação, né, que permite que você possa ter os alunos pesquisando e, ao mesmo tempo, trabalhando em grupo, por exemplo, né, nas mesas centrais. Tá? Nós temos um bloco central, que é um bloco administrativo, no último andar. No andar intermediário, uma biblioteca, que é uma das maiores bibliotecas do Instituto Federal de Santa Catarina, né, com o maior número de empréstimos depois do Campus Florianópolis, que aí a gente não tem comparação, campus de 100 anos. Né? Sim. E é uma biblioteca pública, todo mundo pode ir lá. Nessa biblioteca, a gente tem salas de estudo individual, salas de estudo em grupo e laboratórios de informática também para consulta, além do espaço público da biblioteca. Para empréstimo é para os estudantes, sim, mas para consulta todo mundo pode. Tá? E no térreo, a gente vai ter a sala de tecnologias assistivas, uma sala multimídia para gravação de vídeos, né? O espaço da enfermagem, né? A secretaria e o espaço também de refeitório. Nós temos um terceiro bloco, que é exatamente o bloco 3, né? Em que é um bloco no topo, ele é um bloco de sala. No topo. Ele é um bloco em que a gente vai ter as salas dos docentes, sala de atendimento individual, a sala da coordenação pedagógica, porque a gente tem uma equipe com assistente social, psicóloga, pedagogas, né, que fazem todo o trabalho de acompanhamento do estudante e dos professores. Uma sala que a gente chama de sala de espaço maker, né, que também vai ter a mesma estrutura, no meio cadeiras, né, cadeiras universitárias, televisão, estrutura de projeção, estrutura de som, todas as salas têm estrutura de som, né, e de projeção, e em volta os computadores também, principalmente para desenvolvimento dos projetos integradores. No andar do meio, são 5 laboratórios de informática, sendo que um é um laboratório de redes e a nossa TI, né, porque a gente tem Wi-Fi em todo o campus e tem que alimentar todos os laboratórios de informática. Então, o parque de máquinas hoje de computadores são mais de 500 computadores. No térreo, a gente tem os laboratórios de química, né, são 5 laboratórios de química, sendo que um deles é química, mas também é biologia, e um laboratório de educação ambiental. A gente tem um quarto bloco, que é o bloco de vestuário, né? Então, nesse bloco, a gente tem 4 laboratórios, sendo que 2 são de costura. Temos, dentro do laboratório de costura, ainda um espaço que você pode trabalhar costura e modelagem, uma sala de corte, um outro laboratório de modelagem, né? E mais um de modelagem. Então, são esses os espaços. Depois, nós temos a área de almoxarifado e a área dos nossos servidores, dos nossos funcionários terceirizados. Atrás, nós temos a quadra coberta, que tem uma edícula em que a gente tem sala de dança, sala de professor de educação física, né? E a área aberta, a cantina e mais um espaço de interação para os estudantes. Então, hoje a estrutura é essa. Fala sério, os dois aqui da área têxtil, vocês tinham dimensão disso? Não. Aí, Mas sabe que Gaspar é a capital nacional da moda infantil. Sim, tem sim. mais de 700 empresas, então mais que justo ter essa formação para fomentar o negócio na região. Mas, além disso, tu calcula, é um órgão federal, olha o nível de excelência na qualidade do ensino e olha a estrutura de laboratórios que ela citou aqui, Pois é. que as pessoas não têm Sim. nem dimensão. Nem Ana, imaginava. quais são os cursos de E tudo graduação? gratuito, hein? Não, gratuito. Porque se fala, não demérito, mas se fala basicamente na mesma instituição, basicamente, que tem como referência, mas olha o que está sendo ofertado aqui do ladinho. Ana, vamos lá, vamos continuar esse pacote. Quais são os cursos de graduação que você oferta hoje? Nós temos o design de moda, processos gerenciais e análise e desenvolvimento de sistemas. Deixa eu chamar a atenção para esses cursos, porque assim, eu acho bem interessante isso, tá? Eu vou dar um exemplo do análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Nós temos o integrado. Então, é muito comum um aluno fazer o integrado, depois ele fazer o Enem e passar e fazer o superior lá com a gente, né? Gente, um aluno hoje de análise e desenvolvimento de sistemas do segundo semestre, ele está empregado, tá? Ele está na área, ele está estagiando, né? A gente tem aluno do análise e desenvolvimento de sistemas trabalhando para o mundo inteiro, tá? Ganhando em euro, ganhando em dólar. Olha só. Isso é muito importante. A gente tem uma empregabilidade nessa área excelente, como a gente tem nas outras também, no design. Olha, todo mundo que sai... A gente não dá conta de indicar estudante para as vagas que aparecem.
Então, isso é muito importante também, porque a gente tem como meta ter os cursos afinados aos arranjos produtivos locais. Né? Então, assim, não é qualquer curso. Sim. É análise e desenvolvimento de sistemas, porque a gente tem, né, uma área de desenvolvimento Pela demanda que de existe. sistemas enorme. Então, você vai ver, todo dia eu estou lá assinando o termo de estágio. É com a Philips, é com a Sênior, é com a SCI, é com a Lincitec, que é uma grande parceira. Né? Então, por quê? Né? Com várias outras empresas, mas por quê? Porque tem demanda. Verdade. Né? Então, isso é muito importante. Sem dúvida né? nenhuma. E hoje nós temos os nossos cursos entre os melhores do país. Não é o IFSC. Isso é importante. Gente, é o 6º ano que o IFSC é o melhor instituto federal do país, dito pelo MEC, pelo índice de cursos, né? Pela nota dos nossos cursos. Outra coisa, o IFSC é o instituto federal do país com maior índice de qualificação dos professores, maior número de professores com mestrado e doutorado. Então, isso também é importante. Sem dúvida. Né? Porque são profissionais que estão muito atualizados na pesquisa. Ana, e tem algum projeto de curso novo na graduação, enfim, alguma coisa nesse sentido? Então, a gente está dependendo da liberação das vagas do governo federal. Né? A gente tem aí uma expectativa de liberação de vagas para o 2º semestre muito grande. Né? E saindo essas vagas, aí a gente vai poder expandir. Hoje eu não consigo, porque a carga horária dos meus professores ela está assim no topo. Tá no topo. Gostou, né? Gostei. E comenta um pouquinho da questão do ensino médio integral. Gente, olha, eu vou dizer que isso é o carro-chefe da nossa oferta, tá? Porque é ali que você transforma o aluno. Você recebe um aluno de 14 anos que não tem, muitas vezes, um projeto de vida e você transforma ele num pesquisador. Sabe? Porque é um aluno de 14 anos que ele vai ter o ensino médio, padrão de qualidade internacional. Os institutos federais têm seus ensinos médios. Se a gente pegar o Instituto Federal e colocar as suas ofertas, tá, parelhas com o mundo, nós teríamos um dos melhores níveis de ensino médio do mundo. Tá? Então, quando a gente olha o resultado do PISA, que saiu essa semana, que está lá, o Brasil em último lugar, e compara com os institutos federais, gente, são duas estruturas. A gente tem um ensino médio que funciona muito no país. E aí, assim, um respeito absurdo às nossas escolas estaduais, que fazem um esforço muito grande. A gente trabalha com a formação delas, mas, Eleonor, você sabe quantas são as dificuldades que nós temos. Né? E no Instituto Federal, a gente tem um modelo de educação que funciona muito, porque, claro, tem investimento público, tem um investimento na qualificação dos professores muito grande, mas o aluno ele está lá integralmente. Então, o que acontece? Ele vai ter aula num turno, no turno da manhã, por exemplo, preferencial, e, ao longo dos 2 primeiros anos, ele vai ter aula à tarde. Mas, assim, não é só aula. Ele vai ter atendimento educacional especializado, se ele precisa desse atendimento, acompanhamento de psicopedagogo, de enfermeira, se precisar. Né? Ele vai ter o atendimento para tirar dúvida com o professor. Né? Inclusive, o horário de atendimento extracurricular do professor está na página do campus, para o pai ver, né? Para ele vir para tirar dúvida. A gente tem os monitores, que são estudantes mais experientes, né? Que recebem uma bolsa para dar atendimento a esse aluno para tirar dúvida. A gente tem as oficinas, então a gente tem oficina de escrita criativa, oficina de arte, oficina de dança, oficina de música. Tem os projetos de pesquisa. Então, é um jovem de 14, 15 anos que está fazendo pesquisa, né? Que está participando de congresso nacional, congresso internacional, né, de pesquisa. Ele sai, muitas vezes, do ensino médio com um látis que o aluno não tem na faculdade. Exato. Sabe? Então, esse aluno ele tem a oportunidade de fazer intercâmbio. Temos 2 alunas agora em Portugal. Quem está pagando? O IFSC que está pagando. Estão fazendo projeto de pesquisa no Instituto Politécnico do Porto. Olha só. Então, ele é um aluno que entra de uma maneira... No início, ele sente, às vezes, um pouquinho. Não vou dizer que não sente. Sim, né? sim. Porque é uma exigência maior. Mas, assim, as mães costumam dizer para mim assim, demora um mês. Um mês depois ele está apaixonado. E eu conto para vocês mesmo. Às vezes chega... Ele está lá desde as 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã, eu digo assim, gente, vocês não têm casa, não? Vamos embora para casa. Porque o aluno ele está lá, ele ama estar lá, ele gosta de estar naquele espaço, ele se sente vivo ali, ele está no laboratório, ele está fazendo tudo aquilo, ele está participando. Está se empolgando, né? Está se empolgando ali dentro. Ontem, por exemplo,
Eu morri de rir porque a gente tinha uma Yorkzinha lá no campus, né? Porque o campus é deles. Então, eles tinham, 2 meninas levaram a Yorkzinha dela, porque a gente tem um cãozinho do campus, né? É o Baunilha. E elas levaram, assim, é a vida delas, sabe? Aquilo é deles. Legal. Você calcula que nós estamos falando aqui, nós estamos falando do ensino médio integral, no Instituto Federal, né? Gratuidade total para a comunidade. Nós sabemos o que representa uma estrutura melhor numa escola privada, o quanto o pai e a mãe têm que despender para poder exatamente ter uma qualidade, porque, infelizmente, a pública não consegue fazer mágica, não existe isso. São heróis que tentam fazer uma estrutura assim, extremamente limitada. E como é que funcionam as matrículas lá, Ana? Como é que funciona essa parte? É muito concorrido? Como é que o pai e a mãe podem fazer? É só no início do ano? Dá para fazer transferência? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, tá? Quem está assistindo a gente, vai lá conhecer. Porque, às vezes, a gente diz assim, a Ana está falando esse monte de coisa, mas é fácil, ela é diretora, né? Ela está... Tá vendendo peixe. Está vendendo peixe dela. Né? Aí vai que é sardinha, mas ela está vendendo, sei lá, como pirarucu. Não, vai lá conhecer. Vai lá conhecer. Então, assim, vai lá, visita o campus, tá? Vai chegar na secretaria, vai encontrar uma equipe que vai fazer um tour pelo campus, vai apresentar o campus, né? Para você conhecer o que é, para ver que é de verdade, tá? Primeira coisa. Segundo, segue as redes sociais para ver que é verdade também, tá? Agora, para fazer matrícula, minha dica, segue o Instagram, porque toda vez que tem matrícula, está lá. Então, a gente tem matrícula, gente, o tempo todo. Então, olha só, eu quero que meu filho ele vá fazer inglês no IFSC. Tem inglês no IFSC? Tem. É gratuito? É gratuito. É de qualidade? De qualidade. Professora Marcinha, professora Rúbia, maravilhosas. Como é que eu faço? Vai se inscrever e é sorteio. Agora, se eu já fiz o módulo 1, eu sigo para o módulo 2, para o módulo 3, para o módulo 4, entendeu? A preferência é minha, tá? Porque a gente tem inglês do 1 ao 8. Então, quem fizer o curso completo são 4 anos. Tu sabes que é um curso particular e caro. Nossa. Um curso de inglês. Sem dúvida. Tá? Então, acontece durante o ano inteiro, a gente tem matrículas abertas. Sempre está lá no Instagram, sempre está lá no site do campus. Pós-graduação, a gente abre a cada 1 ano e meio. Então, a gente teve uma turma começando agora, né? No ano que vem, a gente tem, novamente, matrícula para pós. Tá? Cursos de qualificação profissional, o tempo todo está abrindo. Então, também seguir, também é tudo por sorteio. A não ser as parcerias, que aí a seleção é feita pelo parceiro. Normalmente, é lista de chegada. Tá? Vou dar um exemplo, a gente vai começar um curso agora na Reciblu, de português para estrangeiros. O parceiro é a ViaCred e a Reciblu. A Reciblu cede o espaço, a ViaCred paga o professor, nós, toda a expertise, acompanhamento, material, tudo é com o IFSC. Tá? As inscrições elas são para quem trabalha na Reciblu e seus familiares. Tá? Curso técnico integrado, 2 ingressos por ano. Tá? Final do ano, normalmente ali por volta de setembro, abre as inscrições, aí tem prova, né? E a prova normalmente é final de novembro, dezembro, e ingressa no início do ano. Ana, poxa, não deu certo, ele não passou. Faz de novo no meio do ano. Tá? A gente tem outro ingresso, agora as inscrições já foram em abril, mas a gente tem sempre alguma coisa de vaga remanescente no meio do ano. Né? Então, ficar de olho ali, final de junho, a partir do dia 20 de junho, fica de olho, porque se abrir vaga, vai lá e inscreve. Aí é por ordem de chegada. Tá? Chegou lá, inscreveu. Tá? Matriculou. Para o curso integrado. Requisito ter terminado o fundamental. A Ana está fazendo o médio já em outro lugar. Se está fazendo curso técnico, pode fazer a transferência. Estou fazendo curso técnico em outro IFSC, no IFC, no Senai, pode fazer a transferência. Daqui a pouco está abrindo edital de transferência para quem está estudando em outro local, fazendo técnico e quer transferir. Para quem vem do ensino médio regular, tem que ingressar do início, mas pode validar aquilo que já terminou. Tá? Superior, Enem e vestibular. Né? E se houver vaga remanescente, histórico escolar. Tá? Então, assim, tem diferença. Curso técnico subsequente é por sorteio. Relação candidato-vaga agora, do técnico em administração, deu 6 por vaga. Já fechou semana passada. Tá? Então, são cursos com bastante procura. Né? Mas, assim, gente, vai lá, conhece, segue as redes, porque vai saber como é que é o processo, qual é o momento. Porque o tempo todo tem um processo para alguém que quer estudar no IFSC.
né? Então, é importante seguir esse processo. E, olha, gente, pai que está aí do outro lado, olha, a minha filha estudou lá, né? Eu fiz. Os meus irmãos fizeram, o meu marido fez, porque a gente acredita, sabe? Então, assim, se tem um investimento na vida da sua família que vale a pena, é o integrado. O superior vale, após vale, mas o integrado, ele é transformador. Tá? Então, Ana, mas é ali no Bela Vista, é do ladinho, gente. Coloca o filho para estudar lá, que vocês vão ver a modificação na vida desse estudante. Perfeito. Eu assino embaixo, sem sombra de dúvidas. Ana, estamos aí, basicamente, encerrando nossa entrevista. Minha última pergunta para você. Com todo esse entusiasmo, com toda essa disponibilidade, essa vontade que é perceptível depois de tantos anos e tudo, e você continua a mesma que eu conhecia há tanto tempo e da mesma forma. Mas tem a Ana família, a Ana dona de casa, a Ana... Porque é sempre nesse elétrico, sempre nessa questão entusiasmada e é motivado. Olha, é motivador ver você falar. Mas a gente chama, né? E Ana família, funciona? Funciona. Dá para virar a chave? Dá para virar a chave. Assim, gente, eu acabei integrando muito meus filhos, meu marido, todo mundo, né, no IFSC. Todo mundo respira um pouco IFSC. E, assim, eu venho de uma história assim, né? A minha mãe era diretora de escola. Então, eu fui criada muito nessa realidade da escola, amando a educação, porque ela amava a educação. Né? O meu filho mais velho é professor já, ele é psicólogo, né? Ele atende como psicólogo em Florianópolis, mas ele também é professor porque a gente contamina. Né? E de vez em quando eu estou, André, vem cá, faz uma oficina aqui. Né? O do meio está em Recife, é médico, né? Se formou em medicina recentemente. No outro dia ele estava falando para mim, poxa, mãe, eu acho que eu quero dar aula. Né? Mas é porque não tem como, né? Então, a gente contamina, né? A minha pequena estudou lá no IFSC, está na UFSC agora, porque a gente também faz esse caminho, né? A verticalização, federalização, a importância das nossas escolas federais para o país, né? Mas a gente vira chave, né? Porque a família, gente, é aquele lugar que a gente chega e ninguém te julga, ninguém quer saber se você fez dessa forma ou daquela forma, né? Não é o Ministério Público Federal, não é o colega que às vezes está descontente, porque isso acontece em todos os lugares, né? É aquela pessoa que está ali, né? Que te ama, que te dá o sustento. Então, assim, a minha família é minha base, né? É aquele lugar que eu recarrego, né? É ali que a gente busca energia para o dia seguinte, né? É a célula básica, que eu acho que se tem um papel que a gente tem nessa sociedade, é fazer famílias diferentes. Né? Os nossos filhos, eles precisam ser diferentes para a sociedade ser diferente. Acho que se a gente faz isso bem, né, a gente transforma o mundo também. Né? Com certeza. Então, eu particularmente acredito muito nisso, tenho um orgulho louco da minha família, né? Acho que a gente precisa estar presente, precisamos ser pais presentes, né? Menos celular, mais olho no olho, mais abraço, mais carinho, mais botar para dormir, mais contar história, né? Temos, não, e assim, a gente é amigo dos filhos, sim, mas sem confundir papéis, né? Porque a gente tem que ser pai, referência, tem que ser mãe, né? E tem que ser pai presente, tem que ser mãe presente, tem que dividir tarefa em casa, né? Isso, porque hoje a sociedade de hoje é essa, todo mundo trabalha, né? Então o filho tem que trabalhar, pai tem que trabalhar, mãe tem que trabalhar, todo mundo está ali em prol, porque quando todo mundo compartilha isso, eu acho que é o segredo, tá? Muita compreensão e muita divisão de tarefas. Porque quando todo mundo ajuda, todo mundo pega para limpar a casa. Todo mundo passa tempo junto. Né? Quando só um faz, né? Aquele um não tem tempo de qualidade, né? E os outros têm. Então, eu acho que é por aí também. Né? A gente tem que construir essas estruturas familiares diferentes. Olha, Edinho, eu ficaria aqui a manhã né? inteira. A Ana é fantástica. E a Ana gosta de falar, né? Se der a palavra para ela. Eu elogiá-la de coração, porque ela sabe a admiração que eu tenho por ela e acho que nós precisávamos demonstrar isso ao nosso público, Edinho. Então, a entrevista deu para a gente dar uma pincelada em vários aspectos. Claro que a gente poderia ir muito mais longe, mas a gente sabe que o nosso tempo está aí limitado. Mas dá para demonstrar, principalmente a comunidade também, oportunidades que estão aqui ao nosso lado, que as pessoas, às vezes, têm tanta dificuldade em poder pagar na iniciativa privada, não demerta a iniciativa privada, também faz parte do mercado,
mas que pessoas deixam de estudar principalmente pela falta de acesso. Não, e que variedade, né? Em modalidades de cunho internacional, gratuitamente aqui para a nossa... Porque uma coisa é se fosse só uma linha de pensamento, mas não, é em várias áreas, em vários níveis, então é fantástico. Eu acho que para nossa audiência aí que busca se especializar, busca se aperfeiçoar para conseguir uma oportunidade, tá aí uma grande dica, tá aqui do lado de casa, né? Tá entre Blumenau e Gaspar, então tá próximo mesmo. A Ana até comentou, ônibus que vem de outras cidades, direto pro IFSC, então fantástico mesmo, só agradecer. Registrar nosso patrocinador Master, que está aí, né, fomentando esse conteúdo aí para você. Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Agradecer muito a Ana por compartilhar seu tempo conosco, seu conteúdo e principalmente divulgar aí esse trabalho fantástico que é feito aqui dentro de casa. É isso, Sheila? É isso aí. Agradecer também, estender também meu agradecimento à Ana pela participação conosco e pedir também que você nos siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, no Topo Podcast, YouTube para você assistir a entrevista e qualquer plataforma de áudio, escolha a sua preferida. Nós estamos lá com o podcast no topo. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? Ana, o que eu tenho a te desejar? Só que o Papai do Céu continue te abençoando, te conservando esse ser humano para lá de especial, esse teu entusiasmo, me entusiasma, essa tua forma de fazer gestão pública, essa tua forma, eu diria assim, acolhedora, acima de tudo, uma profissional de educação imersa em tudo aquilo que faz e, olha, oxalá que nós tivéssemos tantas outras Anas em tantas funções fundamentais para a gente. Chega a arrepiar porque a gente fala de coração. Eu sempre dizia, Ana, quando eu estava enquanto gestor de educação, de que isso era passageiro na minha vida, mas professor ninguém me retirava. Isso eu escolhi na minha vida e seguirei até o fim. Então, é da mesma forma que eu lhe enxergo. Você continua sendo uma professora, gestora acima de tudo, não é à toa que continua dando formações, fazendo várias situações que não são mais inerentes necessariamente à tua função atual, mas você continua pela paixão que te move, que é nítida, e isso contagia todos. Então, obrigado por ter aberto teu tempo. Nós estamos gravando num sábado, você poder estar no teu descanso, poder estar em qualquer outro lugar e vem para falar do teu trabalho que é tão, fantasticamente realizado. Obrigado de coração. E as tuas considerações finais? Gente, muito obrigada. Né? Obrigada pela confiança, pelo carinho, pelo espaço. Obrigada pelas palavras. Aquece o coração fica mais quentinho. Né? E dizer assim, para quem está nos acompanhando, olha, tem sempre um Instituto Federal perto de você. Gaspar tem muita qualidade, mas Itajaí tem. Aqui em Blumenau tem. Jaraguá do Sul tem. Procura o Instituto Federal. Acredita, né, nessa instituição que é transformadora, foi transformadora na minha vida, e todos os dias a gente assiste exemplos, sabe, de pessoas que se transformaram a partir dessa inserção. A educação é uma educação pública que funciona muito, que dá as mãos para as outras modalidades de ensino, que dá a mão para as outras instituições de ensino. E assim, né, oxalá que a gente possa cada vez trabalhar mais com mais sucesso, cada vez com mais parceria, né? Cada vez com mais canais como o de vocês aqui, que está procurando levar informação de qualidade, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas elas acessem essas políticas públicas, né? Então, obrigada pelo espaço, meninos. Muito sucesso para o No Topo. Eu falei várias vezes no topo, vocês viram? Fazendo marketing aí para Fazendo marketing, né? Porque assim, a gente quer estar no topo também, né? E não é nem no topo da vida, no topo da nossa vida, no nosso melhor momento, né? Então, eu acho que é bem por aí, que a gente esteja sempre no topo do nosso melhor momento, tá? Muito bom. Muito obrigada. Tá certo, é isso. Mais um episódio de sucesso, mais um episódio com a garantia de conteúdo de qualidade. Acho que foi esclarecedor, mostrando para a nossa comunidade a possibilidade, sim, de você realizar os seus sonhos, de você continuar correndo atrás dos seus objetivos. A oportunidade está para todos. Graças a Deus, são novos tempos e é fundamental que você aproveite essas dicas. Se não é para você, mas que indique a um familiar, que passe adiante. Quantas pessoas que pagam um preço alto na vida pela falta de informação. E aí você pode ser um agente fundamental nessa transformação. Então, acredite, esteja conosco, estejamos juntos no topo e desta forma vamos fazer uma sociedade cada vez melhor. Obrigado pelo carinho de sempre, pela sua audiência e até um próximo episódio com mais convidados, com certeza, muito especiais. Um grande abraço e até lá.